Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Mas um Banco Mundial, um Banco de Desenvolvimento, uma fundação, acho que é onde gostava de terminar a minha carreira, dando um bocadinho de volta também tudo aquilo que tenho recebido. Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros. E hoje o nosso convidado é Tiago Eiró, CEO da East Bank desde 2019. Antes esteve 17 anos na Sonai Sierra, onde exerceu cargos de liderança em vários projetos na área de desenvolvimento de centros comerciais, por exemplo, na gestão geral em alguns países onde trabalhou e tem muita experiência lá fora. Vou dar aqui só alguns exemplos: Portugal, Espanha, Grécia, Colômbia. Também estudou, por exemplo, nos Estados Unidos, formou-se em Engenharia e Gestão Industrial no técnico, mas depois fez o MBA na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Em quase 30 anos de experiência ganhou uma vasta experiência internacional em áreas de investimentos, gestão, entrada em novos mercados, planeamento, projetos, enfim, uma longa experiência em vários projetos. Esteve no desenvolvimento e na abertura de centros comerciais em Portugal, Espanha, Grécia e Colômbia. É pai de 6 filhos, ainda tem tempo para voluntariado em diversas organizações, na maioria católicas. Viveu em Macau, nos Estados Unidos, em Espanha, na Grécia, na Colômbia. Diz que já viajou e trabalhou em cerca de 35 países e é um desportista. Vamos ver, natação, ténis, vôlei, futebol, ski. Tiago, como é que tem tempo para isto tudo? Bom, é um bocadinho difícil falar sobre nós, mas eu acho que estas coisas, olhar para trás também é bom. São tudo etapas da vida. Eu acho que cada um de nós vai construindo a sua vida à volta disso, não é? Eu acho que o desporto é importantíssimo para criar ligações, para aprender a trabalhar em equipa, para desenvolver também a parte da saúde, que também é importante para depois ter força para isto tudo. E foi acontecendo. Eu acho que nada na minha vida foi muito premeditado. As coisas foram acontecendo. Há assim umas bases importantes, há a base dos valores da família, há a base do sempre querer estudar mais e mais para poder um dia contribuir para a sociedade. Há coisas que são o ter muitas... Eu mantenho contacto e relações com muita gente para o mundo de fora. Acho que é uma parte importante também de... Nós somos seres relacionais, manter estas ligações, garantir que temos sempre este suporte quando queremos fazer coisas. Nós não somos nada sozinhos, ter essa noção também. Mas tem uma agenda assim muito organizada ou isto vai mais na base do improviso? Para se dividir por todas estas realidades? Sou uma pessoa com bastante to-do lists, planeio, ou seja, tenho diário, semanal, mensal e anual, faço propósitos todos os anos. Acho que a minha cabeça é de engenheiro. Estive ali indeciso na altura das escolhas de ser engenheiro ou gestor, e, portanto fui para a engenharia e depois, por coincidência, quando estava a voltar, fiz um ano de intercâmbio com o IFS nos Estados Unidos aos meus 17 anos, e quando voltei era para ter ido para a engenharia civil e abri o curso de engenharia e gestão industrial, que juntava um bocadinho as duas coisas, e fui para isso e gostei muito. E depois, mais tarde, por exemplo, também fui fazer o MBA porque ganhei o gosto pelas finanças e pela gestão nessa altura do curso, e as coisas foram acontecendo. Algum planeamento, mas muito acreditar que nós não somos donos de tudo e que as coisas também vão acontecendo. Porque às vezes planeamos muito e depois temos que deitar os planos fora. Como é que funciona aí? Eu acho que os tempos de hoje são perfeitamente um paradigma disso, não é? É muito difícil hoje planear há muitos anos.
As coisas vão acontecendo. Há bocado mencionou a questão dos filhos. Sempre me perguntaram porquê tantos filhos e a minha resposta é sempre porque foi havendo espaço. não foram todos, foram acontecendo. Eu sempre... Ou seja, foram mudando de casa. Sim, foi acontecendo. Três nasceram fora, portanto, uma nasceu nos Estados Unidos durante o MBA, os outros dois, os últimos, nasceram na Grécia. Já estava eu confortavelmente com 4 filhos, já era muito bom. Eu acho que é algo que nós, basicamente, vamos tendo ou não espaço na nossa vida. Sempre foi um equilíbrio muito grande para mim, uma dúvida grande se de facto deveria, por exemplo, ter mais filhos de modo a dedicar tempo a eles. Sempre foi algo que tive que gerir muito bem, entre aquilo que se assumia novas responsabilidades, se assumia novas coisas para fazer, seja dentro ou fora da empresa, seja os voluntariados, por exemplo, em prol de dar tempo aos filhos, mas a partir de certa altura eu acho que nas famílias, a partir do terceiro, começa a ser muito mais fácil, porque eles também se acompanham uns aos outros. Eles vão tomando conta uns dos outros. São economias de escala. Exatamente. E qual é o negócio do East Bank? A East Bank é um promotor imobiliário, investidor, e tem a particularidade de ser de longo prazo, portanto não vende os seus ativos. Portanto faz é especialista em reabilitação, está muito concentrado aqui em Lisboa, na zona do Príncipe Real. Foram edifícios comprados há muito tempo, na altura, antes da anterior crise de 2008, e tem a sua base em Washington DC, e portanto está em Lisboa e em Washington DC, onde desenvolve um projeto que é um bocadinho diferente do normal. Não é só comprar, reabilitar e vender edifícios, é construir bairro, é construir comunidade. Portanto, pensando que são várias peças de um puzzle e cada uma dessas peças acrescenta valor ao todo. Mas escolhem, falou no Príncipe Real em Lisboa, portanto escolhem uma zona e é aí que vão fazendo que vão desenvolvendo o projeto. Lisboa aconteceu, o fundador da East Bank é o Anthony Lanier, que é casado com uma portuguesa, uma alentejana, e quando estava a vir a Portugal muitas vezes, vivia nos Estados Unidos, tinha feito a reabilitação de Georgetown, de uma zona que estava abandonada, e ele comprou uma série de edifícios e recuperou, e 10 anos depois estava à procura em Portugal de fazer alguma coisa, de investir, porque vinha cá muitas vezes, e na altura estava toda a Baixa abandonada, toda a zona de Príncipe Real, etc. E ele encontrou ali um espaço, uma oportunidade, havia edifícios engraçados, com algum interesse, estava numa colina, tinha vistas, tinha espaço, tinha zonas verdes, estava ali ao lado do Jardim Botânico, Jardim do Príncipe Real, e disse é aqui. E começou a palmear a zona, a bater às portas e a tentar comprar edifícios. E foi assim que começou. E como é que responde também, porque há essa dúvida, essa polémica, como é que responde a quem acusa organizações como o East Bank de serem também responsáveis pelo preço que o imobiliário atingiu em várias cidades, como Lisboa. Portanto, há a reabilitação desses prédios, tudo isso, alguns prédios estariam a cair, outros abandonados, imagino, mas como é que responde a isso? Eu acho que é uma realidade que não é portuguesa, é mundial. Nós, de facto, estamos ali numa zona onde os preços são mais caros, é mais difícil, é mais caro. É o coração da cidade, não é? Exatamente, e os preços têm subido muito, tal como o custo de construção. Nós, em Washington DC, desenvolvemos projetos em que temos o luxo no mesmo edifício de habitação social. Em Portugal temos tentado fazer. E essa habitação social também foi desenvolvida por vós em Washington? Exatamente. Portanto, as regras estão bem estabelecidas. Nós, esta lógica de comunidade, nós gostávamos muito de estar a fazer também, mesmo no Príncipe Real, habitação para portugueses. Temos, obviamente, muitos inquilinos portugueses, temos lojas, temos comércio, temos escritórios, temos habitação, temos residências de estudantes. Fizemos recentemente uma parceria com a Universidade de Lisboa para reabilitar um edifício que está há 30 anos vazio, para fazer uma residência de estudantes ali no Príncipe Real. E, portanto, vamos atuando na medida do possível. Temos insistido muito com os vários governos, com a Câmara de Lisboa, que são os grandes proprietários, para libertarem ativos e nos deixarem atuar. Tiago, eu tinha aqui uma questão muito rápida sobre, porque eu tenho uma curiosidade de perceber como é que juntam dentro da East Bank esta ideia da arquitetura, da construção
e da comunidade, porque na verdade isto acaba de tocar em aspectos que têm a ver com a sociologia, com a psicologia, com o comportamento humano. De que forma é que vocês tentam trazer para dentro daquilo que são os vossos projetos esta forma de pensar em torno de comunidade e não apenas do desenho do edifício? Não, a nossa forma de atuar, os nossos valores são fazer coisas com qualidade. Nós trabalhamos com arquitetos, prémios Pritzker, como o arquiteto Souto Moura, fazemos as coisas com qualidade, gastamos dinheiro porque acreditamos no valor no longo prazo, mas ao mesmo tempo também acreditamos em patrocinar alguns inquilinos que acrescentam valor ao bairro. Criámos há uns tempos uma associação de bairro para tentar ter contributos de outras pessoas. Eu acho que dentro das organizações isto também é importante, é um bocadinho dar voz a todos, ter diversidade, não, é evidente que as empresas trabalham para o lucro, mas não só, e portanto, tal como nós acreditamos que um bairro, que uma cidade só é cidade e tem a sua qualidade enquanto tiver os seus equilíbrios. Portanto, nós não queremos que os bairros se tornem só de estrangeiros. Os estrangeiros que vêm cá, por exemplo, querem ver diversidade, querem ver autenticidade, e portanto ter lojas portuguesas, ter portugueses a viver, etc., é muito importante para nós. Dentro das empresas, eu acho que é um bocadinho é o dar voz a todos, é o ter qualidade, é exigir responsabilidade, comunicar bem. Vocês há bocado estavam a falar em comunicação, por exemplo, é importantíssimo. Tiago, como é que garante essa diversidade? É uma coisa que vai emergindo avulsamente ou tem cotas? Cotas, seja por tipo de comércio, por tipo de extrato social, etc. Ou seja, como é que garantem essa diversidade que buscam? Não temos muita coisa definida, a não ser critérios de que, por exemplo, nós temos 7 espaços restaurantes e tentamos que seja cada um diferente dos outros, que sejam típicos, que sejam únicos, que não seja só aquelas cadeias que nós conhecemos internacionais, e portanto temos um italiano, temos um libanês, temos várias coisas. Temos, por exemplo, o pavilhão chinês, que é um bar português que é muito antigo e que nós queremos que se mantenha lá, mesmo pagando rendas mais antigas. E cada vez que temos a oportunidade de vagar um espaço ou compramos outro espaço, escolhemos verdadeiramente, sem pensar. Isto se calhar vem também da minha aprendizagem do valor do tenant mix nos centros comerciais, que às vezes não é quem paga mais renda que acrescenta mais valor ao todo. Tem mais a ver com o tipo de produto ou de serviço. O que é que acrescenta ao todo, não é? Quem vai a uma zona, quem vai a um centro comercial quer ter diversidade de escolha. Vai mais vezes se tiver essas opções. E, portanto, nós tentamos criar um espaço onde, dentro dos vários edifícios, as pessoas queiram estar, queiram viver, queiram trabalhar, queiram passar o seu tempo. Aplica essa lógica também ao bairro? Exatamente, é isso? Exatamente. E como é que também apostam muito no mercado de arrendamento? Nós, portugueses, temos alguma resistência ainda ao arrendamento? Somos todos proprietários? Fomos empurrados para isso? Que explicação é que encontra para isto? Houve nitidamente políticas no passado de dar benefício ou incentivar essa propriedade, e portanto cerca de 73% dos portugueses são proprietários. Isso traz vários desafios. Também temos Incentivado de que forma? Interesses da banca, por exemplo? Não, através do Estado, incentivos ao crédito, que houve no passado. E, portanto, há uma tradição. As principais poupanças dos portugueses estão na sua habitação. Portanto, isso traz várias dificuldades, vários desafios, nomeadamente não são poupanças líquidas. Se um professor quer ir de Lisboa para o Porto, não consegue tão facilmente ter a flexibilidade de mudar, porque não é fácil, ou não é tão fácil vender uma casa e comprar outra. E depois é também um mercado onde neste momento temos essa falta de casas para arrendar. Portanto, houve também o congelamento de rendas que tivemos no passado, durante muitos anos, também não contribuiu para isso, mas a razão por que nós estamos no arrendamento é basicamente porque os nossos investidores consideram que estão neste mercado não de transação e de acrescentar valor e depois vender e passar para outro, mas muito de constituir uma carteira e ter essas rendas a entrar e ir desenvolvendo à medida que conseguem. Tiago, eu ia fazer aqui uma pergunta que tem a ver também com o seu percurso profissional.
Numa Sonai Sierra, imagino que já tenha tomado várias decisões também do ponto de vista da oferta nos espaços, não só localização, mas que tipo de espaço e com que oferta. Quais são as grandes diferenças que sente do papel que desempenhava na Sonai Sierra para este papel que tem agora? Bom, a Sonai Sierra e a Sonai teve grande influência na minha vida, não é? Porque foram 17 anos, foram muitas oportunidades, muitas responsabilidades diferentes, e eu costumo dizer que fiquei lá muitos anos porque fui mudando de sítio, fui mudando de responsabilidade, porque senão não teria ficado tantos anos. Quando vim dos Estados Unidos do meu MBA, na altura a média de anos nos empregos era cerca de 2 anos, e portanto era essa a minha lógica, e aliás é o que acontece hoje com os jovens. E fui ficando porque de facto foram-me dando diferentes projetos, primeiro em Portugal, depois em Espanha, depois fui para outros países, e foi acontecendo. Qual é a lógica, a semelhança? Eu acho que fui aprendendo a ver a lógica do homem Sonai. O engenheiro Almir, obviamente, que era uma grande influência para todos, uma boa gestão de longo prazo. Portanto, há muitas coisas que hoje eu tenho aqui na East Bank que se assemelham ao que era a Sonai, e também foi por isso que eu agarrei esta oportunidade quando ela surgiu, porque há de facto muitas semelhanças. Não é a mesma coisa estar a desenvolver, a fazer desenvolvimento imobiliário para vender ou para arrendar. São coisas diferentes, o prazo é diferente, as decisões que se tomam, pode-se tomar uma decisão de investir mais, ter mais qualidade, porque se acredita que em 4, 5 anos esse valor está lá, pode-se vender a qualquer momento, mas no momento em que se vende é aquilo, pode depois subir ou descer o preço, e quando se arrenda há sempre a oportunidade de ir variando, arrendando de forma diferente, os contratos vão terminando, etc. E, portanto, é uma construção diferente ao longo do tempo. Na Sonai também era assim, nós mantínhamos centros comerciais durante muitos anos, ao contrário de outros concorrentes que faziam e vendiam. Tiago, e falando especificamente do comércio e dos centros comerciais, imagino, mas corrija por favor se não for o caso, o mercado dos centros comerciais em Portugal está mais ou menos saturado, ou seja, já não há mais espaço para crescer muito, digamos assim, não é? Dizia-se isso quando eu estava lá há 15, 20 anos, dizia-se a mesma coisa. Acho que os centros comerciais estão de vento em popa. Em Portugal é uma situação muito particular. A Sonai teve muito sucesso, não só pela qualidade do que fez, dos riscos que tomou, mas também porque em Portugal não havia o comércio de rua forte. Portanto, isso acontece em vários países. Enfim, há países que têm comércio. Espanha, por exemplo, conseguiu ter um comércio de rua forte e centros comerciais também. Em Portugal não havia. Enfim, nós lembramos-nos, por exemplo, que as ruas de comércio na altura, era aqui o bairro de Alvalade, por exemplo, era a Avenida de Roma, deixaram de existir praticamente, reavivou-se a Avenida da Liberdade, abaixo um bocadinho, mas os centros comerciais continuam a ser preferidos dos portugueses. Quando eu estava na Sonai, lembro-me que os rácios que nós tínhamos de pessoas a ir semanalmente aos centros comerciais, portanto, o chamado a visita repetida, eram muito maiores do que noutros países, eram da ordem dos 80%. Mas o mercado em si, a minha pergunta é, há mais espaço, vê mais centros comerciais grandes a crescer em Portugal? Não, essa foi um bocadinho também a minha, quando voltei da minha última expatriação, também pensar o que é que faria a seguir, e em conversas com a Sonai na altura e olhando para o mercado, esta oportunidade de vir para a East Bank foi um bocadinho também isso, que a minha bagagem era de fazer, realizar, desenvolver centros comerciais, e em Portugal ou eu continuava numa vida mais fora de ir para outros países, e que também tive essa vida entre as várias expatriações, de viajar muito, ou agarrei esta oportunidade da East Bank, que no fundo tinha aqui um património comprado há muitos anos, que depois passou por toda a crise de 2008 a 2014, e portanto felizmente temos uma carteira grande para desenvolver. Milton, queria intervir. Eu ia só perguntar, porque aqui um tema que para mim é muito especial, porque ainda por cima tenho tido o gosto de trabalhar em algumas oportunidades com a Sonai, e esta ideia do homem Sonai como modelo de liderança, acho que é fascinante. Desde logo foi um guia para aquilo que foi o modelo operacional e de liderança e que pode ajudar a explicar o crescimento também do grupo, e acredito que o tenha moldado imenso ainda hoje. Mas até que ponto é que este modelo ainda é atual? É evidente que me moldou, e eu acho que é atual. A Sonai continua a dar cartas. Acho que há muitas características do modelo Sonai, enfim, para além de tudo aquilo que são ferramentas ou lógicas de gestão,
estão dentro já estavam dentro deste Homem Sonai e evoluíram positivamente. Acho que Sonai hoje é uma organização muito mais profissional, foi crescendo ao longo dos anos, com todas as lógicas de gestão, muita formação, muita responsabilização, muita delegação de funções, quer dizer, houve sempre uma lógica de as subholdings, tinham pessoas muito fortes, havia sempre a lógica de que o nosso colaborador tem que ser melhor que nós, a lógica do arriscar, obviamente planear bem. A dimensão empreendedora. Sim. Eu acho que hoje em dia falta em Portugal, de facto, grupos e pessoas com esta mentalidade empreendedora, porque não podemos deixar de pensar, quando o Colombo se fez, havia cerca de 100 marcas em Portugal e o Colombo abriu com 420 lojas. Portanto, teve que se buscá-las. E foi um grande risco construir um edifício que ainda é o edifício, penso que ainda é o edifício com mais metros quadrados em Portugal, e na altura em que foi feito, foi de facto o engenheiro Belmiro que levou aquilo para a frente. Portanto, foi muito difícil construir o Colombo? Eu não estive nessa altura, eu entrei já depois do Colombo, mas eu lembro-me, costuma-se, aquelas perguntas que às vezes fazem, quanto tempo é que leva a fazer um projeto, a média há uns anos, lembro-me que se falava em cerca de 8 anos, portanto, quando hoje se fala que desenvolver um edifício também demora muitos anos, entre o licenciamento e a construção, etc. Na altura eu lembro-me que em alguns países, como na Alemanha, as regras nós sabíamos exatamente quais eram, mas demorava muito tempo, demorava os tais 8 anos. O Colombo também demorou, porque a essa altura fez-se o buraco e ficou lá durante alguns anos. Não sei se na altura foi porque de facto não havia mercado e o projeto era muito grande e quis-se esperar um bocadinho, se foi por algum desafio financeiro ou o que foi, mas demorou de facto esse tempo. Mas é muito diferente, tem uma experiência internacional grande. É muito diferente este tipo de projetos. Vamos olhar para o Príncipe Real e Georgetown. É muito diferente fazer uma coisa destas em Washington e fazer uma coisa destas em Lisboa? Não. Eu acho que há coisas que mudam, como o custo de construção tem valores diferentes. Se calhar o custo do que são as rendas ou os valores de saída não são tão diferentes hoje, porque os Estados Unidos está em crise há alguns anos. Nós em Portugal vivemos de facto num mundo à parte, de alguma maneira. É um safe haven hoje em dia, com muito turismo, muito dependente do turismo, e portanto eu que vivo constantemente ligado aos Estados Unidos, com conversas semanais com os Estados Unidos, vivemos isto, tentamos na nossa atividade imputar algum conservadorismo, porque de facto estamos com crescimentos exuberantes e estamos ao nível das grandes cidades. De facto, Lisboa hoje está colocada no topo da lista das preferências, mas eu acho que entre Lisboa e Washington DC, desenvolver um projeto, desenvolver um edifício é muito difícil. No caso... Peço desculpa por interromper, Tiago, mas temos aquela ideia de que nos Estados Unidos basta ter o dinheiro e aquilo num ano ou dois está pronto, e que aqui é preciso ir à Câmara, depois ir ao Ministério, depois... A zona de Georgetown também é uma zona classificada, histórica, e, portanto, para fazer um edifício é preciso fazer cerca de 200 reuniões com residentes, com as pessoas à volta, para elas emitirem um relatório que não é definitivo, mas é um relatório que depois é utilizado para aprovação, e portanto o edifício é um bocadinho moldado com a comunidade. Aqui não é bem assim. Também do ponto de vista arquitetónico? Sim. Para respeitar a traça. A cidade, etc. Sim. E portanto é difícil em qualquer lado. Em Washington DC, durante estes últimos 3-4 anos não houve praticamente gruas, portanto não se fez construção. A Icebank está neste momento a desenvolver um projeto de habitação com o arquiteto Souto Moura em Georgetown, que é assim a primeira obra ali na zona, e, portanto, porque é um mercado que está em crise, porque fizeram escritórios a mais, fizeram habitação a mais, e portanto tem esse problema. Nós aqui estamos numa lógica diferente, falta-nos produto, falta-nos edifícios a todos os níveis, e portanto, mas o desenvolvimento tem esta lógica de ser financeiramente viável, de haver mercado, e demora o seu tempo. Mas não é muito diferente Portugal, Espanha, Grécia, Colômbia, ou seja... É difícil comparar, porque eu apanhei épocas diferentes nos vários países. Eu estive na Grécia, por exemplo, entre 2008 e 2011, na plena crise. Portanto, apanhei, quando fui para lá, o país estava a crescer 4%, era um país fantástico. Comprei terrenos, contratei gente, etc. E depois fiz todo o percurso inverso. E foi muito complicado na Grécia. Tudo tinha desmoronado. Portanto, foi uma experiência muito rica a nível pessoal, muito exigente a nível profissional, mas fiz o ciclo todo de mercado.
Tiago, quantas pessoas têm aqui em Portugal a trabalhar consigo? Temos cerca de 15 pessoas. Quais são os seus critérios? Bom, isto é uma pergunta sensível, não é? Mas o que é que valoriza nas pessoas? É uma pergunta interessante, principalmente eu quando cheguei era uma equipe muito pequena, de cerca de 5 pessoas, e o desafio foi exatamente pegar no que era um género de startup. Ou seja, essas 5 pessoas já cá estavam antes da sua chegada? Já cá estavam, portanto era um género de startup, tínhamos cerca de 20 edifícios, portanto havia ali muito potencial, e estes últimos 6 anos foi um bocadinho construir essa equipa. Toda a gente que trabalha comigo hoje em dia já fui eu que contratei, e tem sido um processo enfim, com algumas mudanças, exigente a nível de construção de equipa, de muitas mudanças. Começámos com gente mais jovem, porque tínhamos menos orçamento, e fomos crescendo e fomos conseguindo ganhar essa senioridade. Estamos agora também num processo de alguma mudança de algumas pessoas e crescimento, e tem sido um desafio enfim, quando eu entrei tínhamos um edifício em construção, neste momento estamos a acabar 4 obras e a começar outras, e portanto tem sido um processo tínhamos ali o potencial, houve ali durante 2008 a 2014 tudo esteve parado, o nosso investidor achou que ia perder tudo nessa altura, e depois disso não arrancou muito depressa, porque a altura a decisão foi: vamos abrir os espaços todos durante a crise, vamos abrir os espaços ao público, vamos criar lojas, vamos criar bairro, e de facto o bairro surgiu muito por corresponsabilidade da East Bank. E a partir daí entrou-se num conforto de receber rendas e garantir que as coisas que se pagavam aos bancos, etc. E depois, quando eu entrei, o desafio era de facto, pus 7 projetos de licenciamento na Câmara logo em 2020, logo a seguir a entrar, e agora temos estado, à medida que recebemos as licenças, vamos executando, e temos estado a fazer muita obra. Eu ia fazer aqui mais 2 perguntas, uma voltando atrás, porque o engenheiro Belmiro de Azevedo era conhecido também por ser um leitor ávido. Carrega isso consigo também? Com esta falta de tempo que o Ricardo há bocado mencionou, basicamente é uma pergunta: tem tempo para ler? Eu sou um colecionador de livros, não os leio todos, leio muitas coisas técnicas e leio pouco menos técnico, portanto leio muitos livros de gestão, livros de liderança, etc. Leio, e muitas revistas especializadas, e hoje em dia muito também na internet. Mas leio menos hoje em dia tendo a ler mais, faço esse esforço, tal como faço o esforço por fazer mais desporto, por alimentar melhor, etc, porque eu tive cerca de 14 anos a viajar de avião todas as semanas, apanhava vários aviões. Os meus filhos costumavam dizer que eu ia trabalhar de avião, e hoje em dia vou a pé, porque comprei há muitos anos também ainda. Ou seja, deixou de lia no avião, agora já não tem essa hipótese, não é? Não, trabalhava nos aviões, e hoje em dia tenho mais tempo, porque não despendo esse tempo nos aviões. Felizmente moro na Baixa e trabalho no Príncipe Real, portanto ando a pé, quando não preciso do carro para fazer outras coisas, para transportar crianças, por exemplo, e portanto tenho podido dedicar mais a esse equilíbrio de vida, que eu acho que é importantíssimo também, porque hoje em dia, para gerir bem as equipas, vocês falaram há bocado na comunicação, mas acho que é importante, cada vez mais tento ter uma visão mais macro do negócio, que as pessoas executem mais, porque eu, obviamente, com cabeça de engenheiro e com toda a experiência que tive, gosto muito do que faço, gosto muito do desenvolvimento, e portanto tendo a meter-me muito na microgestão. Tem de se travar? Desculpa, Milton. Tenho que travar muito. Não, força. Eu tenho aqui uma questão, porque de facto a sua experiência internacional é notável, né? Cobre quase o planeta inteiro, né? Portanto, desde a China aos Estados Unidos, à Colômbia, à Grécia, portanto, diferentes realidades e culturas. Se tivesse que retirar, ou se tivesse que nomear destas experiências todas, aquela que foi mais marcante para si enquanto líder, qual é que teria sido? É difícil, é uma pergunta difícil. Eu acho talvez vou dar aqui 2 ou 3 respostas. A primeira é: eu aos 9 anos fui para Macau com os meus pais. Macau estava a 3 voos de distância, e acho que isso abriu uma mente completamente para o que era o mundo, para o estar longe, para uma cultura completamente diferente, e acho que isso deu aso a muita coisa que aconteceu na minha vida depois disso. O ir para a Espanha, quando fui para a Espanha, estava a ir e vir para Portugal. Entrei no mercado em que em Portugal era mais fácil trabalhar, porque tínhamos a Sonai por trás, e portanto ligar a uma construtora, um projetista, etc, era-se atendido de imediato,
e quando eu fui para a Espanha foi numa altura em que a Espanha estava a construir cerca de 600 mil casas por ano, foi mesmo antes da bolha, e portanto era muito difícil trabalhar, estava-se à distância, estava longe, e lembro-me na altura de ter chamado um dos empreiteiros da obra que estava a falhar muito, da parte de eletricidade, instalações, etc. Ele me dizer assim, olha, eu tenho 10 grandes obras, esta é que está a correr pior porque eu não tenho capacidade nenhuma para trabalhar. E, portanto, havia essa dificuldade. Depois, na Grécia, foi uma aprendizagem muito grande a nível profissional, porque, de facto, todo o país ruiu todas as relações que havia, aquela democracia pura em que todos têm que estar de acordo, ruíram as relações de confiança, enfim, nos governos, nas empresas, etc. E, portanto, foi uma situação muito difícil em que eu tive que, no fundo, fechar coisas, despedir pessoas. Foram experiências muito diversas de vender projetos, no fundo, de desfazer aquilo que tinha estado a construir. E depois na Colômbia foi uma realidade completamente diversa. Eu estive agora ouviu-se falar há uns anos, quando se tentava entrar na Venezuela há uns anos com comida e com ajuda através de Cúcuta. Eu, foi exatamente na altura em que eu estava a inaugurar um centro comercial em Cúcuta, que é do outro lado da Colômbia, estava a ver em Cali, e nem sequer sabíamos se íamos conseguir abrir o centro comercial. Tivemos que cancelar os fogos de artifício, essas coisas, porque havia uma situação de grande perigo, de umas tentativas de entrada na Venezuela que foram retaliadas militarmente. E hoje está outra vez ao rubro. Enfim, esse centro comercial, felizmente, está com muito sucesso, porque de facto aquela fronteira tem sido uma boia de salvação para os venezuelanos. É uma zona de comércio onde vão buscar tudo aquilo que não tem na Venezuela, medicamentos, etc. E portanto foi uma experiência na Colômbia de muita... As pessoas é quase como uma espécie de lições sobre como gerir uma crise, né? Porque ainda por cima na Grécia foi na altura da crise financeira, portanto, mais o timing é perfeito, não é? Foi muita aprendizagem. E também depois disso, durante ainda a continuação da crise, vim para Portugal, ainda estive a cobrir o mercado dali da Europa de Leste, de Rússia, Ucrânias, etc. Na altura a trabalhar muito também, a viajar para essas zonas em que ainda estávamos em crise, e portanto, hoje assistimos ao que se passa naquela zona também. Ou seja, há um denominador comum, Tiago. Há aqui um denominador comum. É? Houve uma altura em que se dizia para onde eu ia começava uma crise. Quando fui para a Colômbia, por exemplo, experimentei uma experiência também. Eu acho que quando se viaja e quando se tem estas experiências, também se vai aprendendo noutras áreas. Por exemplo, quando fui tirar o meu MBA, se financiei-me em euros, e foi na altura em que o dólar teve, se olharem para qualquer gráfico, entre 2000 e 2002, foi quando o dólar teve mais caro, e portanto eu tive que até me refinanciar nos Estados Unidos, porque de facto não chegou o dinheiro que eu tinha financiado cá em euros. E quando fui para a Colômbia foi a altura em que o dólar caiu de cerca de 120 dólares barril para 50, e houve um impacto cambial brutal. E portanto na Colômbia, se eu não tivesse a proteção que tinha da SONAI em termos cambiais e fiscais, etc., não conseguia viver praticamente. Mas não está aborrecido agora viver na Baixa de Lisboa, a ir a pé, depois disto tudo, não é um bocadinho entediante? Não é monótono. Vou pensando nisso, mas felizmente, como eu disse há bocado, isto não é muito diferente da cultura, da lógica de negócio. Felizmente, os investidores que tenho pensam da mesma forma que também se pensava na SONAI, com a mesma exigência, com o mesmo acreditar, fazer mais coisas, e portanto tenho-me entretido a fazer coisas que gosto e mais perto de casa. E como é que se agarra a equipa perante a incerteza das crises, a incerteza do futuro? E mais, como é que se agarra a equipa de algumas pessoas jovens em projetos de longo prazo? Exatamente. Como é que isso tem se faz? sido muito desafiante. Eu acho que a minha aprendizagem também foi muito que cada mercado para onde eu ia tinha que construir equipa. Quer fosse com novas contratações, quer fosse agarrando as equipas do sócio com que eu trabalhava. E portanto foi sempre construir equipas motivadas e coordenadas, e portanto a tal diversidade fui aprendendo, porque não é a mesma coisa trabalhar com gregos ou colombianos ou espanhóis. Em Portugal tem sido também esse desafio, as pessoas jovens contratam-se, investe-se nelas e às vezes saem, porque gostam de ter também diversas cada vez mais, experiências. Não é? E, portanto, eu acabei de contratar agora várias pessoas, mais séniores, a ver se há mais estabilidade. Lição aprendida, não é? Sim, um bocadinho. A tal diversidade. Acho que
ter pessoas com formações diferentes ou com idades diferentes, acho que traz essa diversidade que depois também tem que ser utilizada da melhor forma e tentar que essas pessoas tenham um ambiente propício, saudável. E hoje em dia fala-se muito de que as empresas devem ser, não só em termos de espaços, como em termos de culturas, como uma casa, como uma família, e é isso que eu tento cultivar um bocadinho, se calhar com a experiência que também bebo da minha casa, onde tento que eu também constituo de família. Levar isso para as empresas tem sido também uma lógica de gestão de se as pessoas se sentirem bem, contribuem mais, estão mais motivadas e ficam mais. Vamos às nossas perguntas fixas que fazemos a todos os convidados e começamos pelo pior dia ou pior momento. Tiago. Bom, é difícil escolher um, mas eu acho que a Grécia, como eu falei aqui, foi uma altura de grande desafio, grande aprendizagem, e eu acho que aqui houve várias coisas que foram grandes desafios. Nomeadamente foi o único local onde eu entrei num processo de arbitragem, portanto, de conflito com o empreiteiro. Foi na Grécia que de facto não consegui resolver, apesar de muito esforço, uma lógica de desafio. Na Grécia um contrato assinado não vale muito, porque eles estão sempre, como foi um país que sofreu muito durante a história, muito ocupado, muita fome, etc., estão sempre a pensar o que é que se o outro está bem, deve estar a ganhar mais do que eu com o negócio, e portanto põe em causa constantemente os contratos. E aqui, de facto, tive que entrar num processo de arbitragem onde não o consegui resolver. E também tive muitas negociações complicadas, nomeadamente um projeto em que nós estávamos a negociar com o Estado devolver o projeto, porque não estávamos a conseguir ter a licença, não nos davam licença porque não era possível, era um estádio olímpico que íamos transformar num centro comercial, e depois de tudo acordado, no último dia, eles exerceram uma garantia bancária de um banco alemão, e que foi uma situação muito caótica, e depois foi todos os despedimentos que tive que fazer também, que acho que foi muito duro. Ricardo, antes de passarmos à próxima pergunta, o que é que imagino que tenha tido momentos mesmo muito difíceis, até do ponto de vista emocional, a viver todas estas realidades? A que é que se agarrou? O que é que o susteve? Para além da família, obviamente, mas do ponto de vista de liderança? Acho que fui sempre muito apoiado pela SONAI cá, não é? Tinha muitas conversas com a administração cá, e acho que ganhei muita amizade e muito respeito por toda a gente que acompanhou este processo. Nós estávamos a ver uma crise a nível de vários mercados. Nós parámos, na altura, 7 obras a nível da Europa que estavam em construção, e foi uma grande decisão. Admiro muito o nosso CFO na altura. De facto, parámos imediatamente as obras em qualquer estádio em que estavam, para garantir a sustentabilidade da empresa, na altura a Sonai Sierra, e portanto fui acompanhado por isso. Tinha a família, obviamente, mas acho que a minha bagagem emocional também, ou seja, as minhas características também são de uma pessoa calma, com alguma noção dos meus valores e das minhas capacidades, e acho que isso também contribui, obviamente, e acho que todas as experiências anteriores de viver muito cedo para a Ásia, de ter estado sozinho nos Estados Unidos muito cedo, etc., vai-se ganhando umas aprendizagens de aguentar alguma coisa e de olhar para a frente sempre com bastante otimismo. Sou uma pessoa muito otimista e acredito que as coisas se resolvem. E a fé e a matriz católica também o ajudam nesse aspecto, não é? Obviamente. É uma parte importante da minha vida, e tem sido... É sempre um sustento, não é? Eu acreditar que isto não depende tudo de nós, e que há sempre a possibilidade de fazer melhor. E qual foi o melhor dia ou o melhor momento? Também aqui é difícil escolher um, mas acho que o MBA teve um impacto muito grande na minha vida. Talvez foi a decisão mais difícil que eu tive e mais arrojada, porque foi largar. Na altura já estava casado e com um filho. Fui para os Estados Unidos, tinha casado há 5 anos, trabalhava há 5 anos, portanto largámos 2 empregos, financiei-me completamente para fazer isto, e foi a decisão. Tinha na altura a possibilidade de ir para o NCAD, por exemplo, que eram 10 meses, que a família podia ficar em Portugal e era muito mais rápido, muito mais eficiente, mais barato, e tomei a decisão de se era para aprender, para parar e aprender. De facto, os Estados Unidos era melhor, sempre tive, já lá tinha vivido, e continuo a ter esta lógica de facto é a maior economia, onde a pessoa, se quiser, pode progredir na sua carreira, onde estão as melhores universidades, onde de facto há um contacto muito grande entre empresas e universidade, onde se aprende muito, e achei que assim devia ser. E portanto a decisão de ir à conclusão do MBA foram dias muito, muito felizes, e depois também nestes projetos grandes que nós fazemos, que demoram
3, 5 anos a fazer, é como se fosse um filho, chega-se ao fim, há uma adrenalina muito grande nos últimos tempos, principalmente nos centros comerciais, que eram animais muito grandes, e chegava-se ao fim e eram de facto dias muito, muito bons de ver o concretizar, porque começava-se com umas centenas de pessoas, depois quando entravam as lojas, as 200 lojas, eram milhares de pessoas, e nós estávamos ali a gerir aquilo tudo, e quando acabava era assim normalmente não acabava, nós inaugurávamos, depois ficávamos a corrigir algumas coisas, e a essa altura nós dizíamos, na minha área, nós abandonávamos as obras. Ou seja, só quando está concluído é que se dá verdadeiramente o parto, não é? Que ver a vida toda a crescer no espaço. De repente entram milhares de pessoas todos os dias e começa aquilo a carburar. E é muito interessante. Mas na decisão de ir para os Estados Unidos, para o MBA, é preciso, nessa altura, com o filho e tudo, é preciso coragem, mas também muita confiança nas capacidades que tem, ou não? Sim, era um sonho que eu tinha, ganhei esse gosto não só por ter estado nos Estados Unidos a fazer o meu 12º ano, na altura fiquei com essa vontade, e depois o curso que tirei também foi o primeiro ano do curso de Engenharia e Gestão Industrial. Tive algumas cadeiras de gestão, de finanças. O meu primeiro emprego durante 5 anos foi em banca. Tive na altura o Chemical Bank, que hoje em dia é Caixa Banco de Investimento. Comecei por aí e, portanto, logo aí foi uma coisa diferente. Trabalhei em finanças e na altura queria tirar o MBA e fiz tudo para isso. Acho que aqui há um fator também importantíssimo, que é, felizmente tive o apoio da família, tive a minha mulher, que tanto no MBA como depois de todas as oportunidades que tive de ir para fora, era a primeira a dizer que sim, sempre largou 3 vezes o emprego para fazer isto, e portanto tive muitos amigos que não o faziam também, porque às vezes bastava que a mulher fosse advogada, médica, etc, havia muito mais dificuldades, e portanto tive a felicidade, e continuo a ter, de facto, ter ao meu lado alguém que sempre quando eu ia para casa com estas propostas de oportunidades, ela era a primeira a dizer que sim. Tiago, mas a ideia, quando foi para os Estados Unidos, a sua ideia inicial era procurar trabalho nos Estados Unidos, não era? Ficar nos Estados Unidos a trabalhar. Fazer o intercâmbio. Não, quando fui fazer o MBA, sim. E mais uma vez veio uma crise. Portanto, eu fiz entre 2000 e 2002, portanto, em 2001 dá-se o 11 de setembro, a crise do .com, como se chamava, e o 11 de setembro a queda das torres, das Twin Towers, e portanto o mercado mudou completamente, os americanos estavam a contratar mais americanos do que estrangeiros, e o visto de trabalho tem 2 meses de duração, portanto a pessoa nos Estados Unidos pode ser despedida a qualquer momento e tem 2 meses para sair do país. E eu já com 2 filhos e família, achei que não era oportuno ficar lá. Portanto, em dezembro decidi vir para Portugal, comecei a ter contactos cá, e foi na altura que apareceu a oportunidade da Sonei, que estava a contratar pessoas. Na altura ofereceram-me até 2 coisas, uma mais financeira, um controller financeiro, ou trabalhar em desenvolvimento, e eu, como sempre gostei de pôr as mãos na massa, fui para o desenvolvimento e, enfim, fiquei lá uma eternidade. E quando é que percebeu, eu é que sou o líder? Eu acho é difícil, não há assim um momento. Eu acho que a melhor resposta, acho que é progressivo, foi naturalmente. Acho que fui ganhando responsabilidades, a começar em casa. Nós éramos 5 irmãos, e lembro-me quando os meus pais saíam, quando éramos novos, tinham um irmão mais velho, e normalmente era eu que ficava a tomar conta dos dinheiros e de algumas coisas que era preciso fazer. Ainda era o miúdo que tinha mais brinquedos de todos os irmãos. Não, que ajudava a partilhar mais, a manter todos contentes e a manter todos dentro dos eixos, porventura. E depois no desporto também fiz muito desporto, e também fui assumindo alguns papéis de capitão de equipa, de distribuidor. Quando jogava vôlei era um distribuidor de jogo. E portanto foi em casa, foi depois também muitas atividades de voluntariado, onde fui ganhando mais e mais responsabilidade, e depois no trabalho acho que tive muita sorte entre aspas, não é? Fui construindo, por um lado, a minha bagagem a nível de diferentes experiências, diferentes oportunidades que fui agarrando, e foram pondo à frente desafios que eu fui abraçando, e portanto aí fui cada vez tomando mais responsabilidade e tendo que liderar mais. E que líderes ou líder é que o inspira? Acho que já falámos aqui um bocadinho, já fomos nesse caminho. O engenheiro Belmiro, obviamente, alguém que me inspirou, como, enfim, tive com ele só algumas vezes, mas tinha uma presença muito grande em tudo o que eram lógicas de estratégia e dos vários negócios que foi desenvolvido, etc. Portanto, foi uma pessoa muito... E outra pessoa que foi também o fundador ou o financiador
da minha escola de MBA, por exemplo, da Fuqua, que foi o Sr. Fuqua, que no fundo foi uma pessoa que nos Estados Unidos não tinha dinheiro para estudar e aprendeu a ler livros. Lá está a leitura. Havia um sistema pelo correio de pedir livros emprestados à biblioteca de Duke, da Universidade de Duke, e ele fazia esse pedido de livros e através disso aprendeu, fez uma grande fortuna e depois doou o dinheiro para essa universidade. E esta é uma história que marca muito o que é a América e o que é a pessoa também dar de volta. Filantropia, que são não é? coisas que me marcam muito também. Qual é o sonho ou os sonhos não concretizados? Acho que gostava de estudar mais ainda, portanto tenho a ambição de fazer um curso, enfim, não uma coisa muito longa, mas por exemplo um IMP, um Advanced Management nos Estados Unidos, eventualmente voltar lá. Acho que os Estados Unidos têm estado no nosso dia-a-dia de razões muito mais negativas do que positivas, mas eu continuo a acreditar que é um melting pot. Não espero muito, porque senão só vai apanhar professores americanos. E depois também tenho na minha... Acho que não penso muito na tal... Há bocado estava a perguntar se eu organizava muito a vida. É evidente que tenho alguns goals que vou traçando, mas tenho este sonho antigo de um dia, de facto, poder agarrar em todas estas experiências que fui tendo na vida, esta bagagem, e trabalhar numa organização que tenha, de facto, alguma dimensão internacional, que possa ajudar, enfim, a sociedade em geral, as pessoas, de uma forma também com impacto, não só numa empresa, obviamente, um impacto financeiro. Eu tenho o privilégio de estar a trabalhar hoje numa empresa que também tem algum impacto no bairro, digamos assim, na sociedade, mas um banco mundial, um banco de desenvolvimento, uma fundação, acho que é onde gostava de terminar a minha carreira, dando um bocadinho de volta também tudo aquilo que tenho recebido. Tiago Eiró, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Milton, Jorge, até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Os nossos queridos líderes e cá estaremos com mais um episódio do Querido Líder. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o nosso podcast sobre liderança da Rádio Observador.